Boa tarde, bom dia, boa noite. Como eu digo sempre, vai depender da hora que você for assistir o vídeo. Ontem eu fiz um vídeo e tem um tempo certo e acabou que não deu para pegar a minha apresentação direito. Então eu sou Helena de Almeida, se você quiser pesquisar Facebook. E como eu disse, eu não estou trazendo nenhuma religião nova. Estou aqui me aparecendo como eu sou no dia a dia. Mas a partir desses últimos vídeos que eu estou fazendo, toda vez que eu for ensinar a Bíblia, eu vou usar um véu. Eu aprendi numa igreja na Itália e também está na Bíblia, porque é um sinal de submissão, ok? Mas vocês fiquem tranquilas, isso é uma coisa minha, entre eu e Deus, tá? Não tô falando para ninguém que tem que fazer nada. Só quero estudar junto com vocês a palavra do Eterno, ok? Então hoje eu vou de preto. Eu tenho branco, tenho a cor creme e tenho o preto também, ok? E então vamos começar. Vamos começar aqui. E tá meio complicado aqui a posição que eu tô aqui diante da câmera, tá? Desculpem. Deixa eu falar rápido porque o tempo voa, como diz, né? Então, ontem nós lemos Atos 3, 19, 21, que fala que nós devemos arrepender, né? O início, para quem quer ter uma vida cristã de verdade. Para quem quer receber bênçãos do Eterno, a primeira coisa vem o arrependimento. E hoje nós vamos falar sobre Efésios, né? Aqui diz... Primeiro eu vou fazer um breve resumo do que é restauração. É a segunda aula do curso Raízes da Fé Cristã, ok? Restaurando as raízes da fé cristã. Yeshua está voltando e por isso o tempo da restauração, Éden, virá. Virá por meio de arrependimento, que já falamos ontem, conversão dos desvios que nós, homens, produzimos em relação à palavra de Deus. Tem muitos desvios que foram desviados das verdades bíblicas. O livro de Atos foi 50 dias após na realidade, na Páscoa Jesus morreu. 40 dias ele ficou na terra, a Bíblia relata. E aí ele subiu. E para chegar à festa de Pentecoste foi mais 10 dias, porque ao total é mais ou menos 50 dias, 49, 50 dias. Então, na descida do Espírito Santo, que começou a igreja em Atos, foi a festa de Pentecostes. Normalmente a festa dura 7 dias, as festas bíblicas. Então, é bem recente o livro de Atos, é bem recente mesmo a época de Cristo. Então, muita coisa mudou e muito ao longo do tempo, ok? Então, haverá um tempo de refrigério, alívio pela presença de Yeshua, atentar para o que Deus falou pela boca de seus profetas. Nós temos que ficar atento ao que Deus falou pela boca de seus profetas, né?
E o céu nos receberá juntamente com Yeshua, que todo mundo espera. Um dia o encontro com o noivo, com Yeshua, né? Então, vamos ler Efésios 5, 26. Eu tenho várias Bíblias aqui no meu celular. Mas essa daqui é da King James, é uma tradução um pouco mais... mais fácil de vocês entenderem. Efésios 5, 25 e 26, que diz assim: Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de a santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Então aqui aqui está falando para os maridos. Então, para você que é homem, hoje é dia de falar com você. Vai chegar o dia de falar com a mulher também, não se preocupe. Marido, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Hoje em dia, esse texto, ele é um exemplo, né? Ele usa o exemplo de um verdadeiro casal que realmente se amam, que se encaixa nos padrões bíblicos, né? Que vai até o fim, porque infelizmente tá difícil, viu? Mas aqui tá dizendo: marido, amai as vossas mulheres, esposas. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, sacrificou por ela. Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas nós vemos que hoje em dia tá difícil um homem se sacrificar pela sua esposa. Eu não vou dizer que não tenha, mas são poucos, ok? É o exemplo de Cristo e a igreja. Ele se sacrificou pela igreja. E a fim de santificá-la. Santificar não é aquele santo que você conhece, aquela santa que fica todo mundo fazendo culto, queimando vela, não é disso que está falando. Santificar significa separar para alguma coisa. Quando uma pessoa fala, eu vou me separar só para servir ao Senhor, é uma opção dela. Às vezes ela não quer nem casar. É uma opção dela, nós devemos respeitar. Ok? Separar. Você pega um copo na sua casa e fala assim, eu vou separar esse copo só para me usar esse tipo de produto, né? É algo separado, só para aquela finalidade. Isso quer dizer santificar, ok? Já entendeu, né? E de que forma que o Senhor nos separou, nos santificou para servir a Ele? A igreja, corpo de Cristo, que não é uma pessoa só. Nós fazemos parte, cada um faz parte de um grãozinho de areia do corpo de Cristo. É por meio da palavra, a Bíblia diz. Foi purificado, Ele nos purificou. Além de separar, também purificou. Então você vai pegar uma vasilha e vai separar ela para usar para determinada coisa. Mas você vai pegar ela e vai lavar ela. Porque de repente ela pode estar com poeira, você não sabe que se dentro do armário passou alguma coisa, sujou aquela vasilha. Então você vai lavar ela pela água.
Então, além dele nos separar, ele nos lava, ele nos purifica. E a Bíblia aqui está dizendo, ó, por meio da palavra. Estou lendo Efésios 5, 25 e 26. Por meio da palavra. Então, é a palavra dos profetas, é a palavra do Senhor Jesus e é a palavra dos apóstolos que andou com o Senhor Jesus, que ele nos recomenda, que nós observamos. E o Espírito dele que desceu no Pentecostes vai nos dar esse entendimento. Nós precisamos também ter o Espírito dele. Não adianta só ter o conhecimento não, viu? Se não tiver o Espírito dele, nós vamos ficar incompletos. Nós não vamos entender direito. Tem pessoas que falam assim, mas aquela pessoa não lê a Bíblia? Leia. Mas ela não entendeu. Por que ela prega de outro jeito? Se na Bíblia está escrito assim, mas ela fala de outro jeito. Porque se não tiver com o Espírito do Eterno, aquele que foi enviado da parte do Pai e do Filho, que se manifestou no dia de Pentecostes, teve uma manifestação dele. Se não tiver o Espírito do Eterno, a gente vai ler a palavra do Eterno 1000 vezes e não vai entender. Não vai conseguir guardar. Nossa, professora, nossa, é muito difícil, eu não consigo. Bom, o Eterno sabe o que é fácil e o que é difícil. Justamente por isso que ele já deu o seu Espírito Santo, para que possamos junto entender a sua palavra. Ok? Então, eu não vou falar muita coisa, porque o tempo não me permite. Eu tenho que cronometrar meu horário, eu tenho que fazer um vídeo mais ou menos de 15 minutos. Mas vamos restaurar a nossa fé, as raízes da nossa fé. A raiz, ela não começou em Roma, não. Se alguém falou para você que começou em Roma, estuda um pouquinho mais, tá? Ela começou mesmo, foi em Jerusalém. Foi em Israel, antes da destruição do ano 70. Assim que Jesus subiu aos céus, os apóstolos deu continuidade na pregação do Evangelho. E os apóstolos eram judeus, hebreus. Depois, lá na frente, que entra gentios. Gentios aqui não fazia parte do povo hebreu judeus, tá? Mas hoje, todo junto faz parte de um só corpo. Porque os gentios, eles foram enxertados na oliveira que simboliza Israel. Se alguém nunca falou isso para você, eu tenho referências bíblicas que eu posso deixar para você, mas no livro de Romanos está escrito, ok? Então, vamos voltar às raízes da fé cristã. Por quê? Por que nós devemos voltar às raízes da fé cristã? Porque muita coisa foi mudado. Tiraram as festas bíblicas, que as festas bíblicas são 7. Elas representam a igreja e Jesus, Yeshua, ok? Além de ter tirado as festas bíblicas, muitas outras coisas também mudaram os tempos, as datas. Hoje nós vivemos num ano solar, naquela época era lunar. O ano para nós hoje começa em janeiro, naquela época começava em abril. Ok? Aliás, em abril começava o ano festivo. Deixa eu explicar direito. Em setembro começa o ano secular hebraico. Ok? Eles não contam como nós, porque essa mudança veio depois de Constantino. Se você for pesquisar um pouco, você vai entender. Mas por hoje é só. Tchau, paz, boa noite, boa tarde, bom dia e até qualquer hora. Ok? Tchau, tchau.